A Bíblia compara o relacionamento de Cristo e da sua igreja com um corpo. Neste corpo, Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Cristo é a cabeça na medida em que Ele tem toda a autoridade sobre a igreja, porque a igreja é de Cristo. E por isso normalmente referimos-nos a Jesus como o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. E a Bíblia ensina-nos que o Senhor Jesus exerce a sua autoridade de várias formas. E o meio principal pelo qual o Senhor Jesus governa a sua igreja é através da sua palavra. É a Bíblia que a igreja toma como a sua única regra de fé e prática. É, por exemplo, por isso que nos nossos cultos nós procuramos ter a palavra no centro. Nós lemos a palavra de Deus, nós cantamos hinos que refletem o que a Bíblia ensina, nós oramos e procuramos orar da forma como a Bíblia nos ensina a orar, com as preocupações que a Bíblia nos ensina a ter. E claro, como centro do nosso culto, a palavra é lida, ela é explicada e ela é aplicada às nossas vidas como estamos a fazer agora. É aquilo que chamamos a pregação. Outra das formas pelas quais Cristo governa a sua igreja é por meio de pastores. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, escreve aos pastores da igreja e chama ao Senhor Jesus o sumo pastor. A soberania de Cristo sobre a sua igreja não é colocada em causa pelos pastores, antes pelo contrário, como nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós aprendemos que foi Cristo, foi o Senhor Jesus que deu pastores e continua a dar pastores à sua igreja. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós lemos, entre outras coisas, acerca da necessidade que a igreja tem de pastores qualificados. Na igreja que Timóteo pastoreava, na cidade de Éfeso, havia homens que estavam a ensinar coisas falsas. E uma das formas como Paulo combate esses falsos mestres é lembrar Timóteo que a igreja precisa de pastores que sejam verdadeiramente qualificados. Sabem, a Bíblia utiliza 3 termos para se referir aos pastores. Chama-os de pastores, chama-os de anciãos ou presbíteros. Estas 2 palavras significam exatamente a mesma coisa. Ancião ou presbítero são a mesma palavra. E ainda bispo. Nós não temos tempo aqui esta manhã, veremos de fazer numa próxima pregação, mas a Bíblia mostra-nos como estes 3 termos são utilizados de forma sinónima. Só como um exemplo, lemos em Atos 20, nos versículos 17 e 28 assim, quando Paulo diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E depois, um pouco mais à frente ainda, no mesmo episódio, ele está a falar a estes anciãos da igreja de Éfeso e diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apascentares a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Entendem? Ele chamou os anciãos, ele chama-os de bispos e diz para eles apacentarem, para serem pastores. E por isso não nos vamos alongar aqui, mas são estes 3 termos que a Bíblia utiliza. E, portanto, quando me virem hoje a utilizar estes termos de forma sinónima, saibam que é como a Bíblia também os usa. Porque no texto que nós vamos ler de seguida, a palavra que é usada é a palavra bispo ou episcopado, que significa no original aquele que tem a responsabilidade de salvaguardar ou de fazer com que algo seja feito de forma correta. É o guardião. O bispo é aquele que supervisiona, que tem a responsabilidade primeira no contexto da igreja local. Convido-os a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Encontra-se na página 1130 das Bíblias à vossa frente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 a 7. Diz-nos assim a palavra de Deus: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, a excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher,
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenham um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Enquanto pensamos sobre o ofício de pastor, de acordo com a passagem que nós acabamos de ler, quero convidar-vos a refletir em 3 áreas, enquanto falamos sobre pastores, sobre bispos. Número 1, o desejo. Número 2, o caráter. E número 3, a capacidade. O desejo, o caráter e a capacidade. Vejam o desejo. Vamos ler mais uma vez o versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, a excelente obra deseja. Paulo começa esta secção sobre o ofício pastoral com esta expressão. Esta é uma palavra fiel. E esta expressão ocorre apenas 5 vezes no Novo Testamento, todas elas nas epístolas a Timóteo e a Tito. É provável que se refira a um tipo de provérbio que se tenha tornado comum, mas o certo é que Paulo quer que Timóteo se lembre e preste atenção ao que ele vai escrever. Esta é uma palavra fiel. E antes de qualquer outro aspecto, aquilo que Paulo salienta é que para que um homem possa ser pastor, ele precisa desejar ser. Vejam o versículo 1. Isto significa que ninguém pode ser forçado a ser pastor. Pedro vai escrever na sua carta, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, que os presbíteros devem apacentar o rebanho de Deus, não por força, certo? Não obrigados, mas voluntariamente. Ao mesmo tempo, quero que prestem atenção à natureza subjetiva deste desejo. Notem o que o texto diz mais uma vez. Se alguém deseja o episcopado, para que possa ocupar o ofício pastoral, um homem precisa ter esse desejo, essa aspiração. É algo que ele deve procurar atingir, que ele deve esforçar-se por atingir. Mas ainda assim, notem como o seu desejo é subjetivo. No meio evangélico passou a ser comum referir-se ao ministério pastoral como uma chamada. Não é incomum ouvir homens dizer que foram chamados para o ministério pastoral. Mas parece-me que esta expressão pode ser, por vezes, enganadora. Não me entendam mal aqui. A ideia de chamada pastoral pode ser usada desde que nós saibamos o que queremos dizer com isso e neste contexto. Mas, infelizmente, deixem-me dizer que chamada pastoral pode ser também utilizada de forma errada, como que significando que Deus chamou essa pessoa de uma forma objetiva, de uma forma audível. E isso é muito importante, porque nós vivemos numa sociedade de direitos em que as pessoas acreditam que têm o direito ou são merecedores de um tratamento especial ou de concretizar os seus sonhos. E por isso é bom reconhecer que o pastorado é algo que se aspira e que se deseja, mas não é um direito. Não é uma chamada inquestionável. E neste sentido, Deus não chama ninguém, porque ninguém pode dizer que Deus lhe falou de forma audível. Na verdade, como vamos ver de seguida, o desejo de servir como bispo, o desejo de servir como pastor, não apenas pode, mas de acordo com Paulo e com as Escrituras, tem e deve ser questionado e avaliado. Entendem isso? O desejo pode estar lá, mas o desejo precisa de ser avaliado. É por isso que Paulo vai dar uma série de qualificações para quem aspira ao pastorado. Cabe à igreja, não apenas à pessoa, mas cabe à igreja confirmar ou não que essa aspiração ou esse desejo vêm de Deus. E se essa pessoa está qualificada para esse ofício. Entendem? E a razão pela qual o bispo tem de ser uma pessoa com certas qualificações é, notem ainda no versículo 1, é que Paulo qualifica o pastorado como? Como uma obra excelente. Em primeiro lugar, o pastorado, notem,
não é um estatuto. O pastorado é uma obra, é uma responsabilidade. Qualquer homem que deseja este ofício deve contar o custo, deve estar ciente das responsabilidades que vai ter de assumir, inclusivamente um julgamento mais severo. Não é por acaso que nós lemos em Tiago, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Este era o problema dos falsos mestres nesta carta, na carta que Paulo escreve a Timóteo. Nós lemos no capítulo 1, versículo 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eram claramente pessoas que não estavam qualificadas para o ofício e para a influência que desejavam ter naquela igreja. Em segundo lugar, notem que esta obra é uma obra excelente. Por um lado, o pastorado exige um nível de excelência, é uma obra excelente. O pastorado não pode ser a vocação de alguém que aceita ser pastor porque não tem outra opção. Pelo contrário, a excelência deste ofício deve levar a uma profunda reflexão. Para alguém ser pastor é necessário que deseje, mas esse desejo deve ser uma aspiração consciente, uma aspiração ciente que é uma obra e que ela é excelente, que não é para qualquer homem. E por outro lado, esta obra é excelente no sentido de ser importante e necessária para a igreja. Ela ocupa, pela vontade de Deus, um espaço crucial na vida da igreja. Este ofício foi instituído por Deus, não foi uma invenção humana. Nós lemos no livro de Atos, podem ler em Atos capítulo 14, versículo 23, que em todas as igrejas eram instituídos e eleitos pastores. Em todas. Paulo escreve a Tito com estas palavras em Tito 1,5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tanto nas cartas a Timóteo e Tito são dadas qualificações para estes presbíteros, para estes pastores, para estes bispos. Os pastores não são uma invenção ou uma expressão cultural, mas como nós lemos em Efésios 4, são um dom dado à igreja. Meus irmãos, a nossa igreja precisa reconhecer a importância do pastorado. Eu sei que estas palavras podem parecer, e digo-as já, desconfortáveis, constrangedoras, até mesmo egoístas. Aqui está o pastor da igreja a dizer que a igreja deve dar importância ao pastor. Mas quero que entendam que essa não é a minha motivação. Em primeiro lugar, porque quando o pastor prega, quando ele ensina, a sua autoridade não vem das suas opiniões, vem da palavra que está a ser lida e que está a ser ensinada. E também não devem entender a minha exortação como uma espécie de queixume. Eu não quero exortar a igreja hoje a dar importância ao pastorado porque acredito que a igreja não me valoriza o suficiente. Não é nada disso. Quero sim exortar a igreja a reconhecer a importância do pastorado porque ela vai determinar em parte aquilo que são as ênfases e preocupações da igreja e até do próprio ministério pastoral. Entendem? A igreja local deve valorizar o pastorado para que reconheça, por exemplo, que este não é um ofício que se deva exercer sozinho. Por várias razões, as igrejas batistas em Portugal passaram a ter a prática de um só pastor, como é o meu caso neste momento e tem sido o caso na história desta igreja. Mas eu quero que a igreja saiba que um pastor solitário não é o padrão bíblico. Não é sequer o padrão confessional desta igreja. Se forem ler a confissão desta igreja, a Declaração de Fé de 1689, pressupõe pastores no plural. Nem sequer é o padrão das igrejas batistas históricas. O pastorado é uma responsabilidade que, por norma, não deve ser exercido por um só homem, porque a responsabilidade é tão grande que não deve ser suportada por um só homem. Entendem, irmãos? Isto significa que a igreja deve dar prioridade à formação de homens capazes que possam ser eleitos para ser pastores nesta igreja. A formação de pastores qualificados não acontece de um dia para o outro. Não é por decreto. Não é simplesmente porque a igreja decide ou porque a igreja quer que a igreja vai imediatamente ter. É algo que se faz de forma intencional, algo que se faz de forma estratégica. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E por isso a igreja deve reconhecer que esta é uma obra e ela é excelente e dar-lhe a importância devida. Para que seja eleito como pastor, um homem deve aspirar a ser pastor.
e o ofício pastoral é uma obra excelente. Ponto número 1, o desejo. Ponto número 2, o caráter. O versículo 2, vejam, começa com a palavra pois. É uma consequência do versículo 1, entendem? Porque o episcopado é uma grande responsabilidade e é um ofício de excelência, logo, então, a pessoa que aspira a este ofício deve ser alguém que está qualificado para assumir essa responsabilidade com excelência e capacidades apropriadas. As nossas traduções, ou as traduções das Bíblias que têm à vossa frente, usam a palavra convém, que no sentido original é mais do que uma recomendação. Talvez uma tradução melhor seria é necessário. É necessário que o pastor seja altamente qualificado para esta obra excelente. O desejo é bom, mas não é suficiente para que um homem seja eleito. E por isso Paulo apresenta uma série de qualificações para que um pastor possa ser eleito. Agora é bom entendermos estas qualificações que nós vemos a partir do versículo 2, para nós as podermos aplicar aos dias de hoje. Por um lado, notem como esta lista não significa que todos os que têm estas qualificações devem ser pastores. Entendem? É o contrário. É que aqueles que são eleitos para o ministério pastoral têm de ter estas qualificações. Porquê? Porque pode haver homens que, tendo estas qualificações, não são eleitos como pastores, seja porque não têm essa aspiração ou por qualquer outra razão. Por outro lado, é bom reconhecer que a lista que Paulo apresenta, ela não é uma lista exaustiva, não diz tudo o que tem a dizer no que diz respeito à qualificação pastoral, não abrange todas as áreas, todos os detalhes. Se assim fosse, permitam-me dizer que seria uma lista estranhamente seletiva. O que o apóstolo faz aqui é apresentar uma lista de qualificações que contrasta, que é exatamente o contrário dos falsos mestres que Paulo quer combater. Os falsos mestres ocupavam um papel para o qual não estavam qualificados. E Paulo chama a atenção a Timóteo que aqueles que aspiram a ser pastores, aqueles que aspiram a liderar a igreja, supervisionar a igreja, devem ter certas qualificações que são exatamente opostas àquelas dos falsos mestres. Se os irmãos prestarem atenção às qualificações que Paulo apresenta, elas focam-se essencialmente em duas coisas: no caráter e na capacidade do pastor. E no que diz respeito ao seu caráter, a um desses aspectos, existem essencialmente duas áreas, uma pessoal e outra de relacionamento. Vejam a partir do versículo 2. O pastor deve ser, qual é a primeira qualificação? Deve ser irrepreensível. Contrariamente aos falsos profetas que não tinham nem integridade teológica, nem um caráter santo, os pastores precisam ser irrepreensíveis. Isto não significa que os pastores são perfeitos, porque de outra maneira ninguém poderia estar qualificado para esse ministério. Mas aquilo que significa é que as suas falhas e o seu pecado não podem colocar em causa o desempenho da sua função. E de seguida Paulo diz, deve ser vigilante, sóbrio, honesto. Estas palavras apontam para um homem moderado, alguém equilibrado, prudente, lúcido, com domínio próprio, e por isso que é respeitável e adequado para o ofício. É por isso que, como Paulo diz, o pastor não deve ser dado ao vinho, que é exatamente o oposto do domínio próprio. O seu caráter pessoal deve ser irrepreensível. Isto é exatamente o oposto dos falsos profetas, que, como lemos no capítulo 6, versículo 4, eram homens orgulhosos, que tinham uma visão sobre si mesmos acima do que eles realmente eram. Ao mesmo tempo, vejam o texto quando Paulo escreve: não espancador, não contencioso, mas sim uma pessoa hospitaleira, moderada, cordial. Não apenas o seu caráter pessoal, mas o seu relacionamento com os outros deve ser apropriado ao seu ministério. Porque o ministério pastoral é um ministério relacional e, portanto, o de pastor não deve ter apenas um caráter pessoal irrepreensível, mas deve ser alguém também que tenha capacidade de se relacionar com outros de uma forma apropriada ao seu ministério. E, portanto, os falsos profetas que Paulo combate eram exatamente o oposto, porque esta carta diz-nos explicitamente que eles eram pessoas conflituosas, que eles eram pessoas que causavam divisões dentro da igreja.
Vamos ainda ler no capítulo 6, versículos 4 e 5 assim: delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos. Entendem como isto é exatamente o oposto daquilo que um pastor deve ser? E este pastor, escreve ainda Paulo, não deve ser também cobiçoso de torpe ganância, não deve ser avarento. Mais uma vez, o pastor deve ser o oposto dos falsos profetas, que nós lemos nesta carta, que se destacavam por fazerem coisas para ganho próprio. Eles procuravam a igreja para ganhar para si mesmos. Finalmente, no versículo 7, Paulo até chama a atenção para que a sua reputação fora da igreja, ela deve ser evidente. Se o pastor for perseguido pela sua fé em Cristo, que assim seja. Mas que a reputação da igreja e do evangelho nunca sejam colocados em causa por causa do mau comportamento dos seus pastores. Entendem? Este é o laço do diabo que Paulo menciona, vejam aí no versículo 7. Este laço, porque o diabo quer denegrir a reputação da igreja, do evangelho e de Cristo. E que isto nunca venha através de um pastor. Agora notem como todos estes aspectos são uma questão de caráter e não de personalidade. Queridos irmãos, notem bem isto, porque é muito importante na nossa cultura. Estes aspectos, estas qualificações apontam para o caráter da pessoa, não para a sua personalidade. Conseguem entender o que digo? O nosso mundo tende a confundir pessoas carismáticas com pessoas qualificadas para o ministério. Entendem? No mundo em que vivemos parece ser preferível ser cool e ter muitos likes nas redes sociais do que ser santo. É esse tipo de pastorado que produz edifícios cheios de gente, mas cheios de gente de cabeça vazia e de vidas superficiais, em vez de pessoas santas. E essa santidade tem de começar pelo pastor. Ao mesmo tempo, irmãos, quantos exemplos temos nós de pastores que caíram em desgraça e envergonharam as suas igrejas e o nome do Senhor Jesus? Parece que a cada dia são mais. Entenda, irmãos, o caráter não pode ser algo secundário. O caráter é essencial para quem aspira ao pastorado. Paulo escreve, vejam no versículo 6, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Neófito significa literalmente plantado recentemente. Aplicado à vida cristã é aquele que foi convertido há pouco tempo. A razão que Paulo dá é que se alguém imaturo assume o pastorado, o mais certo é que ele cresça em orgulho e caia na mesma tentação que o diabo que caiu. O diabo que não soube ser humilde, o diabo que não soube reconhecer a sua condição, mas quis ser Deus. E o mesmo acontece com pastores. Sem cuidado, os pastores podem tornar-se orgulhosos e assim cair em desgraça e serem uma vergonha para a igreja e para o nome do Senhor Jesus. Porquê? Porquê então esta ênfase no caráter do pastor? Porquê este foco no pastor? Notem o que Paulo vai escrever. Vejam no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz assim a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo. Entendem? Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. O caráter do pastor é essencial, porque o ministério pastoral baseia-se num convite à imitação. Timóteo tem de ser um exemplo a ser imitado. Paulo já tinha escrito, por exemplo, à igreja em Corinto, em 1 Coríntios 11:1, quando ele diz assim, e disse isto mais do que uma vez: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Este é o padrão que Paulo tem para si próprio e para a sua vida, mas quer também que Timóteo tenha para a sua vida. Quer que Timóteo possa pastorear com base no seu exemplo. E este padrão deve ser aplicado a todos os pastores. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo vai escrever exatamente estas palavras, em 2 Timóteo 2:2. Ele diz, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Veem este padrão?
Paulo imita a Cristo e ele convida Timóteo a imitá-lo a ele como ele imita Cristo. E é esse modelo que ele diz: Timóteo, faz o mesmo que eu. Sê tu o exemplo para os fiéis. E tu próprio ensina outros homens para eles próprios se tornarem exemplo para outros. Queridos irmãos, o nosso objetivo comum como igreja é este: é todos sermos como o Senhor Jesus. E o pastor deve ser o exemplo de como quem mostra o caminho, mas todos devemos estar nesse caminho. Ouçam o que Paulo escreveu à igreja de Timóteo numa outra carta. Lemos em Efésios 4, 11 a 16. Ouçam o relacionamento entre pastores e a missão da própria igreja e o nosso objetivo enquanto igreja. Quando lemos assim: e ele mesmo, está a falar do Senhor Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Notam isto? Foi Cristo, e é Cristo que dá pastores à sua igreja. E agora vejam o objetivo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Entendem aquela que é a função que o pastor tem com a igreja? Este é o objetivo do Evangelho. Esta é a razão da nossa salvação. Deus deu-nos uma nova vida em Cristo para nós podermos ser perfeitos, para sermos como o Senhor Jesus. Ainda não somos perfeitos, mas o propósito da igreja e do ministério pastoral é este mesmo. É todos sermos como o Senhor Jesus. É por isso que vários têm observado que o mais extraordinário acerca da lista das qualificações que Paulo dá a Timóteo é o quão ordinárias estas qualificações são. Entendem? O mais extraordinário é que estas qualificações elas são comuns. Já repararam nisso? Vejam o texto. Existe algum cristão que não deva procurar ser uma pessoa equilibrada ou ter domínio próprio? Ou isto é só uma chamada para o pastor? Algum cristão que deva ser dado ao vinho? Algum cristão que deva procurar ser contencioso? Não! Isto significa que, de forma simples, um pastor, para ser eleito, deve ser um cristão maduro para dar o exemplo a toda a igreja, de forma a todos sermos como o Senhor Jesus. E por isso deixem-me dar uma palavra especial aos homens da nossa igreja. Homem, tendo em conta as qualificações de caráter para o exercício do pastorado, deixa-me fazer-te esta pergunta direta. O que é que te impediria de ser um dos presbíteros desta igreja daqui a 5 anos? Eu não estou a discutir se tens esse desejo, não estou a discutir sequer se tens a capacidade de ensinar, mas o que é que te impediria de seres um homem exemplar no teu caráter? Não pode existir um único homem membro desta igreja que não deseje ser maduro e um exemplo na sua vida. Entendem? Estas qualificações são as qualificações daquilo que deve ser um homem maduro. E é por isso que é o contexto em que os pastores são formados é exatamente a igreja. Sabem, irmãos, os seminários não formam pastores. Os seminários ocupam uma função importante na área do ensino teológico profundo, mas é apenas no contexto da igreja local que os pastores são formados. O caráter de um homem é formado no contexto da igreja, não numa escola. É na igreja que os pastores desenvolvem o seu caráter e onde o seu caráter é reconhecido. Entendem? Nos últimos anos temos investido em homens como o irmão Rubén Oliveira, como o irmão Rodrigo Cid.
Este investimento deve continuar a ser intencional e estratégico. Homens não serão formados se nós não fizermos da sua formação uma prioridade. Talvez a maior razão pela qual as igrejas no meio evangélico têm pastores tão fracos é porque a igreja não tem dado prioridade na formação pastoral. É secundário, queridos irmãos, se aqueles em quem nós investimos vão servir nesta igreja ou se são enviados para outro local. Nós queremos continuar a investir nestes homens, porque o nosso desejo não se resume a esta igreja local. Nós queremos ver o reino de Deus a crescer nesta cidade e no nosso país. E queremos dar uma contribuição nessa área. Ponto número 1, o desejo. Ponto número 2, o caráter. E, finalmente, ponto número 3, a capacidade. No exercício do pastorado, não são apenas os aspectos de caráter que importam. Estes são essenciais, mas não são suficientes. Alguém que aspira ao pastorado deve ser um homem capaz para desempenhar a responsabilidade com excelência. No início desta pregação dissemos que bispo significa alguém que supervisiona. E o pastor dirige a igreja essencialmente de duas formas. A primeira é por meio do ensino. Vejam o que Paulo diz no versículo 2. O pastor deve ser apto para ensinar. Paulo aqui não se refere simplesmente a alguém que tenha uma boa capacidade de retórica. É claro que um pastor deve ser um bom comunicador, porque se ele não for capaz de comunicar de forma clara, a mensagem não passa e as pessoas não podem aprender. Mas o aspecto essencial desta aptidão é o relacionamento que o pastor tem com a palavra de Deus. Porque esse era exatamente o problema dos falsos mestres, é que eles não estavam arraigados na verdade do Evangelho. O pastor tem de ser um homem conhecedor da palavra e capaz de a explicar, de a comunicar de forma clara. Lembrem-se que o que Paulo procura combater são exatamente esses falsos mestres. No contexto evangélico, passou a ser comum dizer que a doutrina divide, ou o ensino divide. Mas notem como Paulo não se junta a essa retórica vazia. Antes, pelo contrário. Para Paulo, o pastor deve ser um homem seriamente preparado na palavra. Mais à frente, vejam no capítulo 4, versículo 13, o que ele vai exortar ao próprio Timóteo. Ele exorta com estas palavras: persiste em ler, exortar e ensinar. Ou como Paulo escreveu a Tito, em Tito capítulo 1, versículo 9, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Esta deve ser uma grande preocupação de Timóteo e um bom modelo pastoral. Queridos irmãos, o mau ensino não se combate acabando com o ensino. O mau ensino combate-se com bom ensino. É a palavra de Deus que é o centro do ofício pastoral. Não é por acaso que o pastorado passou a ser conhecido em certos círculos como o ministério da palavra. O pastor é um mordomo. O pastor é um servo do Senhor Jesus e a palavra é a sua única fonte de autoridade. É a única fonte de autoridade que o pastor tem na igreja e para o seu ofício. Como Paulo disse à igreja na cidade de Corinto, em 2 Coríntios 4, versículos 5 e 6, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que a igreja precisa é do Senhor Jesus. Os pastores são apenas mordomos, são servos, são apenas instrumentos para apontar a igreja para o Senhor Jesus. As igrejas não devem essencialmente confiar nos seus pastores, mas sim confiar no Senhor Jesus. Devem confiar nos seus pastores na medida em que eles servirem o Senhor Jesus. Queridos irmãos, é por essa razão que um dos focos missionários da nossa igreja tem sido o seminário Martin Bucer. Sabem que, através de uma avaliação superficial, pode parecer que a nossa igreja gasta demasiados recursos,
seja financeiros, seja humanos, neste seminário. Mas eu quero encorajar a igreja a valorizar o seminário e a investir seriamente nele. Nós não teremos igrejas sólidas e saudáveis sem pastores seriamente preparados teologicamente. Entendem? Como é que um pastor vai seriamente pastorear uma igreja se não conhece bem a palavra? Se não está bem preparado teologicamente? Como é que vamos esperar que as igrejas sejam robustas na verdade, se o próprio pastor não é robusto nessa verdade que supostamente deve ensinar? Uma das grandes fraquezas do movimento evangélico é a sua superficialidade teológica. Mas como já dissemos, o mau ensino não se combate acabando com o ensino, mas através de um bom ensino. Mas como é que as igrejas podem ser teologicamente sólidas e saudáveis se os seus pastores não forem preparados? Entendem? É como uma pescadinha de rabo na boca, não é? E, portanto, precisamos de seriamente preparar homens que sejam capazes de ensinar. Para vosso encorajamento, irmãos, pensem nos 26 alunos do nosso seminário que são pastores ou aspiram ao pastorado. Temos 52 alunos, mas 26 deles são pastores ou aspiram ao pastorado. Esta igreja, através do seminário Martin Bucer, está a servir não apenas esses pastores, mas as igrejas às quais já estão a servir ou vão servir. Entendem esse grande privilégio? É que através do nosso investimento, o impacto não se resume apenas à nossa igreja, mas a todas as outras igrejas em que esses homens preparados vão ensinar e servir. Em segundo lugar, o bispo, o pastor, exerce autoridade, em primeiro lugar, através do ensino. Em segundo lugar, exerce autoridade ou governo sobre a igreja. Vejam os versículos 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Mais uma vez, o pastor tem de ser um exemplo a começar na sua própria casa. O argumento é do menor para o maior. A casa é como que um microcosmos. A forma como o homem governa a sua casa é uma boa representação do que se pode esperar que esse homem e da forma como ele vai governar a igreja. Bem sei, queridos irmãos, que as palavras autoridade e governo ganharam uma conotação muito negativa na nossa cultura. Mas na Bíblia a autoridade é algo por natureza bom. Agora notem, nós devemos reconhecer que a autoridade pode ser exercida para proveito próprio e para fins de subjugação. Entendem? Ou seja, nós devemos reconhecer, até porque existem muitos exemplos, de que a autoridade pode ser mal usada. Certo? Mas, mais uma vez, a solução é como no ensino. Não é deitar a autoridade fora, porque a autoridade é uma coisa boa. É exatamente por isso que aquele que aspira ao pastorado deve ser um exemplo no exercício da sua autoridade em casa. A autoridade é boa e necessária dentro da igreja. O pastor deve exercer a sua autoridade à imagem do sumo pastor, o Senhor Jesus. Nós, notem, irmãos, nós celebramos o facto de Jesus ser o nosso Senhor, ou não? Ou utilizamos apenas o título Senhor porque nos habituamos? Ou nós não dizemos Senhor Jesus com grande alegria? E sabem porquê que nós dizemos Senhor Jesus com uma grande alegria? Porque nós sabemos que o nosso Senhor é bom e Ele usa a sua autoridade para o nosso bem, não para a nossa destruição. Entendem? Ele nem sempre faz a nossa vontade. Nós muitas vezes não compreendemos as nossas circunstâncias, mas sabemos isto. É que o Senhor Jesus é o nosso pastor. Que o Senhor Jesus é bom. E que o Senhor Jesus deseja o nosso bem. E, queridos irmãos, sempre que formos tentados a duvidar disso, o nosso Senhor Jesus lembra-nos que a maior demonstração da sua autoridade foi a sua cruz. Queridos irmãos, o Senhor Jesus não foi crucificado por um azar na sua vida, não foi crucificado porque teve azar nas suas circunstâncias. O Senhor Jesus entregou-se como sacrifício. O Senhor Jesus ofereceu a sua vida em nosso lugar. Entendem?
Ele utilizou da sua autoridade para se oferecer a si mesmo. Ele que era Deus, o Criador de todas as coisas desde a eternidade. Foi esse mesmo Deus que abdicou, que não tomou como usurpação, como nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. Ele não deixou de ser Deus, mas ele também se tornou homem. Ele tornou-se um ser humano, ele usou da sua autoridade para ser como tu e eu. Ele usou da sua autoridade, porque nós, no nosso pecado, não havia nada que pudéssemos fazer por nós. E o Senhor Jesus utilizou da sua autoridade por amor a nós e para o nosso bem. E ofereceu-se naquela cruz por sua vontade. Ofereceu-se naquela cruz por amor a nós. E é por isso que nós celebramos sempre que dizemos o nosso Senhor Jesus. E por isso, irmãos, da mesma maneira, a autoridade pastoral deve ser exercida em favor da Igreja. A autoridade pode ser mal usada, mas quando ela é usada de forma apropriada, quando ela é usada à imagem do Senhor Jesus, ela serve a Igreja. O que significa que, por vezes, os pastores, para servirem bem a Igreja, não podem seguir o que a Igreja espera deles, mas devem procurar aquilo que Deus espera deles. E por isso, irmãos, ontem, depois, porque isto é um hábito da nossa família, todos os sábados à noite, o nosso devocional em casa é a pregação que vai ser pregada neste domingo. Isto significa que a minha família tem que levar com a mesma pregação durante 2 vezes. Mas no final, ontem, de ter lido este texto, a primeira reação da minha esposa foi: tens noção da grande responsabilidade que cabe sobre ti? E por isso, irmãos, eu peço, orem por mim. Orem pelo pastor Gilson Santos. Orem pelo irmão Ruben Oliveira, pelo irmão Rodrigo Cid, que hoje mesmo está a pregar na ação bíblica de Bias e não está connosco. Orem pelos homens que estão a ser preparados para o ministério pastoral. Precisamos destes pastores. Precisamos de pastores que se dediquem a esta obra excelente, porque queremos ver o nome do Senhor Jesus conhecido por toda a terra. Queremos ver as igrejas crescerem. Queremos ver pessoas a dobrarem os seus joelhos ao Senhor Jesus. E por isso eu vou pedir ao irmão Celestino Oliveira. O irmão Celestino Oliveira foi pastor desta igreja durante 38 anos. E eu vou pedir agora que ele nos possa dirigir numa palavra de oração. Oremos então. Ó Pai, reconhecendo a nossa fragilidade e a nossa total dependência do Teu poder e da Tua graça, vimos humildemente perante Ti para Te pedir que continues a operar no meio do Teu povo, não só nesta igreja local, mas no meio do Teu povo espalhado sobre a face da terra. Que levantes homens que sejam verdadeiramente chamados por Ti e vocacionados por Ti, que lhes dês o desejo de serem também ministros da palavra, que lhes dês sabedoria, entendimento. Damos-te graças de uma forma particular pelo pastor que agora levantaste no seio desta igreja local. Pedimos para o pastor Tiago Oliveira a unção do Teu Espírito, que o enchas e o revistas do poder do Teu Espírito, dando-lhe entendimento, esclarecendo e dando-lhe entendimento para compreender a Tua palavra, e entendimento também e capacidade para a expor com fidelidade, para que esta igreja possa crescer na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Pedimos não só por ele, mas também pelos seus assessores, pelos seus colaboradores, o Ruben Oliveira, o Rodrigo Cid, enfim, que Tu continues a usar cada um deles como Te aprouver, segundo os dons e capacidades que deste a cada um.
venhas ser também com as tuas famílias, com as suas esposas e filhos, que possam também eles ser um estímulo para o ministério. Colocamos tudo nas tuas mãos, sabendo que tu és um Deus soberano, um Deus que nos ama, um Deus que fazes todas as coisas para bem daqueles que são teus. Portanto, para o bem da tua igreja. Por isso, continua a ser com o teu servo Tiago Oliveira, continua a usá-lo, não só aqui como também no seminário, para que o teu nome seja honrado e glorificado no meio do teu povo e haja edificação da tua igreja e salvação de almas. Pedimos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.